Agora, só uma parada, a gente entrou com esse projeto e é impressionante o riso. Como o bolsonarismo, ele é contraditório, como o bolsonarismo odeia o MBL. O bolsonarismo gosta mais da esquerda do que do MBL e eu posso provar isso pra vocês. Olha esse perfil aí, né? O Kim entrou com o projeto que criminaliza apoio ao extremismo e terrorismo. Ou seja, justamente o que a gente tá comentando aqui, olha, fez apologia a extremismo e terrorismo, isso inclui naturalmente essas esquerdas, vai ser punido. É nosso projeto. A gente tá avançando institucionalmente contra o inimigo de esquerda. Certo? Aí vai um perfil bolsonarista e o que ele faz? Caramba, Kim Kataguiri, vai se F, cara. Quem você acha que vai se F com isso? Quando cair na mão dos milhares de juízes de extrema esquerda nesse país de funcionário público socialista. Nesse sentido, então, por que você fica fazendo campanha pro Bolsonaro? Porque qualquer projeto que o Bolsonaro faça vai cair supostamente na mão de um juiz de extrema esquerda socialista e basicamente nada vai andar. Então você não devia sequer ter uma opinião política ou sequer participar do jogo político. Mas na verdade é o seguinte, o Bolsonaro pode, entendeu, Riso? Opa! Se fosse o Bolsonaro, ele não estaria reclamando de um juiz socialista. É que foi o Kim. Aí ele fica puto, né? Apoiou o MBL extremistamente contra... O projeto não trata disso. O Kim não fez uma definição ampla, aberta do que é. O projeto ele trata justamente, vamos dizer, de medidas e de regimes extremistas. É bem claro do que nós estamos tratando. Aí, apoiou o Bolsonaro 4 anos. O projeto não trata disso. O projeto nem de longe trata disso. Aí o Griboto, e não venha com esse papo de, mas o texto da lei diz isso, blá blá, como se o juiz ligasse para o texto. A decisão já começa assim, baseado no espírito da lei Kim Kataguiri contra o discurso extremista, determina a prisão de Joaquim Teixeira por... E é muito engraçado que ele marca um amigão pra tipo, ei, vamos, nós dois que somos humoristas pro Bolsonaro, um puxar o saco do outro para atacar o Kim. Que coisa boba, velho. Que coisa, na boa, que coisa mesquinha e pequena. Quer fazer a crítica? Faça, mas leia o projeto. Não, vai pegar lá e no fundo quer fazer um ataque, porque não foi o seu deputado bolsonarista que entrou com o projeto, não é? Se fosse um bolsominion, olha só, é assim que se faz, se combate a esquerda. Tem aí o projeto, Riso? Pega o projeto ali só pra ver, né, que o projeto não abre espaço pra essa interpretação. Vamos lá, olha aqui, ó, o projeto. Ó, o Júnior enrabou ele, né? O Júnior deu uma enrabada braba. Olha o que o Júnior colocou, ó. Não foi nem isso, nem precisou abrir o projeto, ele abriu a matéria que o cara botou na tela. Protocolado na noite dessa sexta-feira, o projeto de lei classifica como crime fazer discurso, editar, distribuir ou confeccionar material impresso ou virtual, abre aspas, louvando, estimulando, instigando, incentivando propaganda ou fazendo apologia do terrorismo, de ideologia extremista incompatível com o Estado de Direito, incluindo o socialismo, o comunismo, o fascismo e o nazismo. Repita, o socialismo, o comunismo, o fascismo e o nazismo. Eu não entendo, assim, realmente pra ser bolsonarista, você precisa ser muito atrapalhado das ideias. É um lance cognitivo mesmo. É uma preguiça e pura má fé. Pura má fé. Então vocês jogam essas coisas apenas na má fé e no vai que cola. E dentre eles cola. Você vai ter uma conversa, por exemplo, com um bolsonarista sobre o MBL. Às vezes eu encontro uma pessoa, o cara é bolsonarista, aí, o Renan do MBL. O cara já, né, acha assim que eu vou matar ele, né? O cara já, nossa, esse cara é o Dirceuzinho, hein? Esse cara vai aprontar. Falei, cara, eu só quero uma Coca-Cola. O cara, não, porque... Aí ele vai descobrindo o que eu penso, ele vai concordando, só que ele precisa ajustar isso no sistema de valores dele. Não é possível que esses caras queiram ser contra o crime organizado mais do que eu. Não é possível que eles... Não, tem algo de errado. E na cabeça dele tem algo de errado. E o algo de errado é ele, quando ele racionaliza o que nós dizemos, ele concorda, mas o coração dele manda ele amar o Bolsonaro e nos odiar. Porque a relação desse cara, como ele é um sujeito com baixa capacidade de abstração, ou seja, é um problema cognitivo, na maior parte dos casos ser bolsonarista, ele não consegue abstrair assim que entre o amor dele e as ações que o amor dele comete, o amor dele é o Bolsonaro, tá? Pode ser que haja algo chamado um personagem, uma persona, ele é uma persona, que é um Bolsonaro abstrato, este sim na cabeça dele. Ele não consegue entender que as ações do Bolsonaro não correspondem às ações desse Bolsonaro abstrato. Ele acha, portanto, que se uma ação que o Bolsonaro cometeu não bate com os valores dele, essa ação não existiu, entendeu? Ela não pode existir neste mundo. Então ele apaga todos os erros, as incoerências, as falhas do Bolsonaro. O que é uma atitude, assim, de um idiota. Mas é assim que esses caras operam. Eles não conseguem abstrair, eles não conseguem entender a humanidade do cara, eles não conseguem entender essas coisas. São coisas que não estão, vamos dizer,
na quantidade de experiência humana que eles vão acumular na vida. A experiência deles é uma experiência fragilizada, porque eles têm uma capacidade menor de abstração, um entendimento menor da realidade. Então eles vão trabalhar com coisas muito simples. Então, qual é o símbolo do Bolsonaro? O Bolsonaro é o meu mito, ele é um herói. Então ele só fará coisas heróicas. Tudo que o Bolsonaro fizer será heróico. Se o Bolsonaro estiver cagando agora, ele está dando uma cagada heróica. Se o Bolsonaro estiver comendo agora, ele está comendo de maneira heróica. O Bolsonaro é unidimensional. Ele só é uma coisa. E o Lula? O Lula, se ele estiver cagando agora, é uma cagada do mal. E se o Lula estiver tomando um café, é um café do mal. E se o MBL? O MBL me avisaram que é mal. Então o MBL só pode estar fazendo algo mal. Não existe nuance, não existe dinâmica, não existe processos evolutivos. Então esses caras, quando vão assistir, por exemplo, um filme, uma série, eles gostam de filmes em que assim, o vilão é vilão desde o primeiro episódio. O herói é herói desde o primeiro episódio. Todo mundo é unidimensional, tudo muito simples, muito claro. Porque facilita a compreensão para alguém que é, na prática, unidimensional. Esses caras padecem desse problema. Quando você entrega a nuance, aí o cara deixa de ser bolsonarista na hora. Então quando você entrega a nuance, o cara deixa de ser bolsonarista. E se ele permanece tendo nuance, aí ele é picareta. Que é a boa parte dos políticos deles. Os políticos deles entendem as nuances, até porque são políticos. Mas o que eles fazem? Eles entendem, tá, se eu ficar simulando, veja só, se eu me transformar nesse personagem que ama permanentemente o Bolsonaro, eu vou ser visto por parte desse eleitor burro de maneira unidimensional. Então, por exemplo, o Roder era inimigo do Bolsonaro. Odiava, pediu um impeachment, falou que o Bolsonaro era desprezível. Aí ele falou, desculpa, te amo, desculpa, te amo. E vou ficar defendendo o Bolsonaro, esse aqui é dos meus. Beleza, o eleitor dele. O Roder nunca foi anti-Bolsonaro. O Roder, ele é um herói. O Roder, que é um pilantra, ele percebeu isso. Ele falou, tá, entendi. E o eleitor aceita. E é simples assim. Então as interpretações desses caras são simples. E é por isso que eles vão perder o jogo político. Porque toda a dinâmica é dada nesse jogo burro e tosco. E em cima você não tem nenhum líder inteligente como o Bolsonaro, que, por exemplo, poderia manipular as pessoas em termos eleitorais, mas ele próprio tinha um plano. Não! O pior é o seguinte, criaram um tipo do Bolsonaro, uma imagem do Bolsonaro, de um sujeito que em nenhum momento encontra eco na realidade. Tudo que o Bolsonaro não é um ser heróico, corajoso, capaz. Eu lembro que havia durante o mandato dele a ideia de que o Bolsonaro ele tinha um xadrez 4D, porque ele estava há muitos anos na política sendo deputado e ele conhecia todos os truques das raposas. Um detalhe, ele não conhecia truque nenhum. O Bolsonaro não trabalhava. Mas na cabeça desse cara o Bolsonaro trabalhava. Ele conhecia como as raposas funcionavam, então ele mantinha as raposas perto para ele ficar de olho, porque ele era muito sagaz. Ele não é sagaz. O Bolsonaro era um idiota. Ele era um idiota, um cara muito burro e assim, ele não poderia ser mais, assim, não é nada mais distante do que a imagem do Bolsonaro do que o cara chamado Jair Messias Bolsonaro. E aí, deu no que deu. Só pra mostrar aqui, ó, o projeto de lei do Kim altera a lei 13.260 para tipificar o discurso terrorista. Discurso terrorista, fazer discurso, editar, distribuir e confessar material impresso virtual, louvando, estimulando, instigando terrorismo de grupos terroristas ou atos terroristas, incentivando a prática do terrorismo, estimulando a violência física em razão de rivalidade política ideológica ou discordância política ideológica, incitar a violência, louvando ou estimulando, incentivando propaganda ou fazendo apologia de ideologia extremista e incompatível com o Estado de Direito, incluindo o socialismo, o comunismo, o fascismo e o nazismo. Entendeu? Mas esses caras não vão ver nada. Então, enfim, respondam esse mafinha, né? E toda essa caterva ao redor dele ali, que é uma galera muito tosca. Nós estamos à frente dos americanos nisso, nesse ponto. Nós como grupo político. Tá? E eu acho que vocês não têm que ter medo em falar nesses termos. Eu vi, a gente abriu enquete, a maior parte, assim, 90% das pessoas, mais de 90%, concorda que é o seguinte, nós precisamos desmontar esse aparato. Nós precisamos entender quem é o aparato e nós precisamos desmontar. Então o aparato deles no judiciário tem que ser desmontado, o aparato de ONGs deles tem que ser desmontado, o dinheiro estrangeiro e de banqueiro que financia eles aqui no Brasil tem que ser desmontado, e o aparato discursivo e político partidário deles também tem que ser desmontado. Ah, quer ser uma esquerda? Você vive num regime democrático? A gente acredita na Constituição? Então você não tem que ter um partido que prega abertamente a destruição do Estado Democrático de Direito. É um absurdo que após um julgamento, vamos dizer, anômalo, e exagerado que fizeram com aquela turma lá do dia 8, do próprio Bolsonaro, e aí saíram arrotando democracia. Eu sou um dos que falam que o Bolsonaro cometeu os crimes ligados à tentativa de um golpe. É bizarro você, paralelamente, permitir que grupos políticos pratiquem, vamos dizer, política baseada em violência. Tem aquelas políticas públicas baseadas em violência, políticas públicas baseadas em violência,
né? E que exerça o ódio dele de maneira, né, fluente por aí, que tenha estatutos partidários que pregam a abolição do Estado Democrático, da democracia de direito, para que o socialismo venha a ser instaurado no Brasil, e nenhuma dessas autoridades ligue. E mais, esses caras fazem manifestações por aí, invadem casas por aí, cometam os crimes que eles começam, fazem o uso da violência que eles fazem. E aí, quando você vai contraditar, não, mas fui provocado, não, o discurso de ódio, precisamos falar da polarização. Pro inferno com esse papo de polarização. Pro inferno. O Vence foi muito preciso em demonstrar, a gente tem que ficar com essa pesquisa tiracolo, Riso. Que é uma pesquisa americana, mas dá pra fazer no Brasil tranquilamente. O esquerdista aceita a violência política contra o seu adversário de maneira absolutamente desproporcional quando comparado ao direitista. É apenas uma pequena fração dos direitistas que acham que a violência política contra o adversário é válida. Na esquerda não, é um número substancial. Substancial. Logo, o problema tá com eles.